Olá, irmão, irmã. Mais uma vez juntos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, para a glória do nome santo do nosso Deus, com a honra, o privilégio de glorificarmos juntos ao nosso Senhor. Temos um tempo de comunhão, de adoração ao Senhor. Eu te desafio a fazer isso de todo o coração, a fazer isso em espírito e em verdade, como Deus deseja que sejam seus adoradores. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade de nos juntarmos aqui. Sempre precioso o tempo de comunhão, e quando o povo de Deus se une, quando a igreja de Deus está junta, a manifestação do poder de Deus acontece de uma maneira mais especial e Ele está presente entre nós, amém? Vamos orar então e pedir a Ele que nos abençoe no nosso tempo aqui. Pai querido, obrigado pelo Teu amor, pela Tua maravilhosa graça, pelo perdão dos pecados que generosamente o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos sustenta e cuida de nós como bom pastor e faz com que as nossas vidas, portanto, sejam seguras nas Tuas mãos. E o Senhor realmente é um Pai amoroso. E obrigado, Pai, por todos os livramentos, por toda a provisão, por todo o cuidado. Obrigado, Senhor, porque no meio de todo o caos que acontece no mundo, o Senhor tem sido fiel para conosco em nos guardar, nos proteger e nos fazer mais do que vencedores em Cristo. Obrigado, Pai, pelo tempo que podemos passar juntos aqui de celebração ao Senhor. Pedimos a Tua direção, a fim de que as nossas vidas possam Te agradar em tudo, que nossas mentes e corações estejam inteiramente concentrados no Senhor. E pedimos também humildemente que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos capacite a compreender hoje um pouco mais da Tua Palavra e a praticá-la, para que assim as nossas vidas sejam instrumentos nas Tuas mãos. Pai bendito, obrigado pela vida de todos e de todas que estão conosco, que nos acompanham, que a Tua bênção sempre esteja sobre o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É um prazer, irmão, irmã, uma alegria nós podermos celebrar ao Senhor. Eu te desafio a cantar de todo o coração, a fazer isso não apenas com a voz, mas do fundo da alma, celebrando ao nosso Deus. Vamos cantar a primeira música da nossa reunião, do nosso encontro e celebração, No Controle Tu Estás. E nada faltarás, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando o vale eu passar, eu não irei. És meu pastor e nunca faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, todo o vale eu passar, eu não perderei.
Talvez tudo poderá valer bem, pois voltamos semelhante e criar Jesus e me pois o controle está Amém. Vamos cantar ainda um dos mais belos hinos da ideologia cristã, Pastor Divino. E muito propício para os nossos dias, para o nosso momento, em que precisamos clamar, interceder, suplicar ao nosso Deus que nos abençoe. Ouvimos, pastor divino, nós neste lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, em teu povo abençoar. Cristo amado, teu povo abençoar. Ao perdido do pecado, seu querido faz viver. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, desce digna de acudir. Aos enfermos, desce digna de acudir. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua amável profissão. Cantaremos tua amável profissão. Amém. Nosso pastor divino realmente tem cuidado de nós. Ele, como um bom pai, ouve também o nosso clamor, a nossa súplica. E é o que nós vamos fazer agora, ter um tempo de oração, buscando ao Senhor. Nós estamos intercedendo há dias por muitas pessoas no nosso contexto que estão enfermas, que estão atravessando lutas com a saúde. Bom, agora que eu estou sozinho aqui, estou a mais de 4 metros de distância, eu vou tirar a máscara cuidadosamente. Bem, nós estamos em oração por vários irmãos e irmãs que estão passando por momentos difíceis com a saúde, desde casos de Covid-19 até câncer, tratamentos prolongados, como é o caso da nossa irmã Rose, há vários anos. Enfim, vamos interceder e clamar ao Senhor. Nós cremos no poder dele de curar de uma maneira cabal, absoluta. Basta um pensamento do Senhor, ele tem todo o poder e nós cremos nisso, amém? Então vamos interceder, vamos buscá-lo. Ele pode curar também através
da medicina, dos tratamentos que Ele capacita o ser humano a desenvolver, porque é graça comum que Deus nos dá para a manutenção da vida humana. Bem, o Senhor, Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre a vida e a morte, sobre a saúde e a doença. Então vamos buscá-lo de todo o coração pelos nossos irmãos e irmãs. Vamos também continuar orando pelas nossas famílias. A maior parte de nós nunca passou tanto tempo dentro de casa. E isso é bem desafiador para alguns de nós. Especialmente porque nós temos, até por convenção social, uma preparação enorme para lidar com o mundo exterior, para lidar com as pessoas de fora. Então nós somos contidos, nós somos mais respeitosos, nós tratamos com maior polidez. Dentro de casa, na nossa convivência, até por causa da autenticidade, da privacidade e também da intimidade maior com as pessoas, às vezes nós esquecemos de ter a conduta de cordialidade, de respeito, de educação. E, meus irmãos, precisamos orar pelas famílias para que todos pratiquem o cristianismo dentro de casa, aqueles valores mais básicos da nossa fé: o amor ao próximo, a compaixão, a misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Precisamos nos colocar no lugar de quem está sentindo a dor na nossa família. Precisamos também sermos perdoadores, sermos longânimos, pacientes em muitos momentos. Precisamos ser cordiais, precisamos ser alegres uns com os outros. Precisamos de tolerância em relação às nossas diferenças, aos nossos gostos pessoais, a fim de que as nossas famílias sejam um pedacinho do céu aqui na terra. Então vamos orar para que Deus nos capacite a isso e abençoe as nossas famílias, para que nós possamos praticar o Evangelho nas nossas casas e assim sermos abençoados por Deus e abençoarmos também aos nossos queridos, aos nossos filhos, às nossas esposas, as esposas aos seus maridos, enfim, o tratamento de uns com os outros na família. Vamos continuar orando também, intercedendo a Deus pela obra missionária e pela obra do Senhor de um modo geral. Por causa da crise que a pandemia trouxe ao mundo e que atingiu também o nosso país, a maior parte das igrejas está sem possibilidade de se reunir e também muitos irmãos e irmãs na fé, isso tem acontecido aqui conosco em Jordanópolis, perderam o emprego, alguns perderam renda, a situação realmente está bem difícil. E os nossos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários também estão sofrendo os reflexos de tudo isso. Eles também estão enfrentando graves dificuldades, porque como as igrejas deixam de enviar as ofertas, eles também têm que enfrentar a dura realidade. Não só missionários e missionárias, também pastores e suas famílias. Você, irmão e irmã, deve conhecer um pouco da realidade das igrejas cristãs verdadeiras no Brasil. Há igrejas que são grandes, estruturadas, há igrejas que, embora não tão grandes, elas têm um grupo de pessoas que têm uma condição socioeconômica melhor e, portanto, sendo fiéis nas contribuições financeiras, mantêm a estabilidade e abençoam o povo de Deus. Mas a média das igrejas brasileiras são igrejas pequenas. Estima-se que mais de 90% das igrejas brasileiras sejam compostas aí de grupos de 40 a 80 pessoas. Muitos desses estão em comunidades carentes, em pequenas cidades, em lugares pobres. E essas igrejas também estão com graves problemas, seus pastores, suas famílias. E nós, como igreja aqui em São Bernardo do Campo, estamos atentos a isso, estamos tentando ajudar. Por exemplo, nós estamos colaborando com uma igreja e com um ministério em Turvolândia. Nós fomos até lá no início desse ano, uma família maravilhosa, gente que serve ao Senhor de uma maneira desapegada, fiel. O pastor é o César Moraes, ele é um homem consagrado ao nosso Deus, em breve vai pregar para nós, eu espero,
e ele estuda na Universidade Federal há muitos anos. Ele é um músico excelente, ele tem possibilidades de pastorear diversas igrejas em Minas Gerais, onde ele está, e no Brasil. Até já recebeu convites, mas ele não sai por duas razões. A primeira é pela convicção de que Deus o quer naquela igreja, naquela cidade. A segunda é humana. Ele é daquela cidade. Ele foi convertido pela graça de Deus em Cristo naquela igreja local. E durante muitos anos ele viveu como membro da igreja a triste realidade de ficar sem pastor por longos tempos. E quando um pastor assumia o ministério, assumia, parece que porque não havia outra possibilidade, outra alternativa. Mas em recebendo qualquer outro convite, o pastor deixava por Volândia e ia para uma igreja maior, ia para uma cidade maior. Lamentavelmente isso acontece bastante. Irmãos, isso está acontecendo e as famílias de pastores em muitos lugares estão sofrendo muito. Nós estamos tentando ajudar, fazendo o melhor que podemos, mas por favor, ore, interceda para que nós possamos, como irmãos e irmãs na fé, cuidarmos uns dos outros e darmos bom testemunho. Amém? Em relação às pessoas da nossa comunidade, aqui que estão ao nosso alcance, a nossa igreja tem feito um trabalho muito importante de socorrer, de ajudar, isso por causa da generosidade dos irmãos e irmãs, das contribuições para a Cesta do Amor. Várias famílias estão sendo abençoadas e assistidas. Nós sempre preservamos essas famílias, porque eu peço que você tenha também empatia, que você se coloque no lugar dessa pessoa. Imagine que você, por absoluta necessidade, tenha que receber uma cesta básica. Como você se sentiria se ao receber as pessoas fotografassem e depois publicassem em redes sociais? Seria uma exposição, uma indignidade, correto? Então, nós fazemos como o Senhor Jesus mandou. A mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo. Então, com essa fidelidade, com a bondade, a generosidade dos irmãos e irmãs, nós estamos distribuindo, nós estamos cuidando, e eu louvo a Deus pela tua vida. Mas peço, interceda, clame ao Senhor também por essas famílias. E finalmente vamos orar pelo nosso país, o Brasil. Invocar o Senhor e pedir misericórdia no meio de tudo que está acontecendo, da guerra política que o país vive, das graves consequências da pandemia, e talvez nós só estejamos vivenciando os primeiros movimentos de um problema que pode ser muito maior. Você já ouviu o presidente da República dizendo que provavelmente 70% da população vai ser infectada com o coronavírus, correto? E se ele estiver correto, se ele estiver números baseados em estudos científicos sérios, quantos são os infectados hoje, oficialmente? Está chegando em 350 mil, não é? A população brasileira estimada é de 210 milhões de pessoas. Então vamos supor que os números estejam errados e nós multipliquemos por 10. 3 milhões e meio de infectados para uma população de 210 milhões. Se nós multiplicarmos por 20 os números oficiais, 7 milhões de infectados, ainda é uma fração pequena de uma população enorme de 210 milhões de pessoas. Então, pode ser que nós estejamos vivendo só os primeiros movimentos de uma crise bem maior. Precisamos interceder, clamar ao Senhor. Até porque as providências humanas têm se mostrado defeituosas, ineficazes, as nossas ações, precisamos de uma saída que vem do alto. Então vamos clamar ao Senhor, amém? Eu te desafio a baixar a cabeça, fechar os olhos, para nós invocarmos ao Senhor juntos. Pai querido, obrigado, porque pela Tua palavra o Senhor nos ama e o Senhor nos ouve sempre que nós oramos. A Tua palavra santa afirma que um coração contrito, abatido, humilde, o Senhor não despreza. E Pai, sonda e conhece os nossos corações. Aqui estamos, Pai, confiando no Senhor, crendo no Teu poder
e baseados no teu amor leal, buscando, Senhor, a tua face e clamando pelos nossos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão enfermos, que estão padecendo, Senhor, limitações físicas, que estão atravessando longos tratamentos médicos, que estão também infectados com Covid-19. Pedimos, Pai, o teu poder, a tua intervenção sobrenatural, porque cremos que o Senhor pode curá-los todos. Nós realmente confiamos no Senhor e cremos nesse teu poder. Mas, Pai, muito mais do que cura física, nós sempre rogamos, imploramos ao Senhor a capacidade de termos sempre prazer, satisfação e contentamento no nosso Senhor Jesus, para que, seja pela saúde ou pela doença, nós possamos glorificar o teu santo nome em toda e qualquer situação. Capacita-nos, portanto, a isso, abençoando os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, os familiares, as pessoas que estão no entorno cuidando, dando para elas graça, amor, misericórdia, bondade, para servir e ajudar no momento difícil dos nossos queridos que estão sofrendo. Pedimos a tua bênção, Pai, pelas nossas famílias, para que nós possamos, Pai, praticar a tua palavra a partir de nossos lares, amando, sendo bondosos, cuidando, perdoando, suportando-nos uns aos outros, sendo, Pai, cordiais, respeitosos, educados. Ajuda-nos, Senhor, no contexto de nossas famílias, para que nós possamos viver a tua palavra, então os nossos lares serem um pedaço do céu aqui na terra, serem uma demonstração do reinado do Senhor, para que o mundo então creia em Jesus Cristo, o nosso Senhor, pela nossa unidade, pelo nosso amor uns para com os outros. Edifica as nossas famílias, Pai, abençoa as nossas casas. Pedimos, Pai, também em favor da tua obra, do campo missionário, dos homens e mulheres que o Senhor levantou e que através das tuas igrejas o Senhor enviou para lugares onde a maioria de nós não vai chegar. Pai, há muitos que estão sofrendo com toda a crise que se abateu sobre o mundo e sobre o nosso país. E pedimos, Pai, a tua misericórdia para que o Senhor levante mais pessoas das nossas igrejas locais para serem fiéis na contribuição, para serem generosas, para que nós possamos honrar o nome do Senhor e participarmos, Pai, da tua obra, do cuidado com as pessoas, sustentando-os, ajudando-os, Pai. Mobiliza, Senhor, nossas vidas, nossos corações, nos dá capacidade de sermos desapegados e generosos. Senhor, ajuda-nos a termos o foco no reino eterno, nos céus, e ajuntarmos tesouros aí, sabendo, Pai, que as riquezas transitórias passam e que em breve vamos nos encontrar com o Senhor. Abençoa também as suas igrejas, Pai, especialmente aquelas que estão atravessando crises também por causa do problema socioeconômico que nos abateu. Abençoa, Senhor, o teu povo, nos dá estratégias, Pai, para cuidar, para socorrer, para auxiliar os nossos irmãos e irmãs, os pastores e suas famílias que com fidelidade estão liderando o seu rebanho, mesmo em meio a tanta dor, a tanto sofrimento. Abençoa-nos, Senhor. Pedimos, Pai, finalmente, pelo nosso país e pela situação política conturbada que estamos vivendo. Pedimos que o Senhor derrame, Pai, sobre as nossas autoridades, desde o nosso presidente da República até ao vereador das nossas cidades, em todas as instâncias, executivo, legislativo e judiciário. Que o Senhor coloque o teu temor no coração dessa gente. Ó Deus, por misericórdia, nós imploramos para que nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida na qual expressemos o teu louvor, manifestemos a tua glória, testemunhamos do teu evangelho e tenhamos então um viver digno, que agrada ao Senhor e que atrai as pessoas a crerem em Cristo Jesus para a vida eterna. Abençoa as nossas autoridades, Senhor. Ajuda-nos a sermos também prudentes no momento de eleger, de escolher aqueles que vão nos representar no poder público. Senhor, por uma ação soberana da tua mão,
expurga do meio, Senhor, das nossas autoridades, os corruptos, aqueles, Senhor, que se vendem, aqueles que aceitam suborno, aqueles que vivem de propina. Pai, tem misericórdia. E aqui entre nós nos dá um coração íntegro, honesto, nos dá, Senhor, apego pela justiça, nos ajuda, Senhor, a vivermos o Teu Evangelho na dimensão da vida pública, sendo cidadãos responsáveis e, portanto, cuidando também da coisa pública para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos meditar na palavra do Senhor. Te convido a abrir as Escrituras em Gênesis, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1, ou melhor, do versículo 16 ao versículo 33. Gênesis 18, do verso 16 até o final do capítulo, versículo 33. A palavra do Senhor nos diz: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu o saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Bem, como você pode notar, o texto bíblico está falando sobre um juízo de Deus que seria derramado, que seria executado contra 2 cidades. Na verdade, onde estavam Sodoma e Gomorra, havia ainda outras 3 cidades, todas elas fazendo uma região metropolitana daqueles dias. E o pecado daquele local era tão grande, tão grave, que Deus então puniria todos eles. O texto está falando então sobre julgamento, sobre o derramar da ira de Deus.
E eu quero propor para os irmãos que nós devemos clamar ao Senhor por misericórdia, mesmo quando o juízo de Deus é revelado e é então executado na vida humana. Misericórdia em meio ao juízo. Abraão, ele recebe 3 homens em sua casa. Para entender um pouco sobre quem são esses homens, nós precisamos ler o início do capítulo 18. O anjo do Senhor e mais 2 anjos em forma humana. Sempre que nós temos a manifestação de Deus em forma humana, ou em figura humana, nós temos um antropomorfismo, ou seja, Deus se manifestando com características, com gestos que pertencem a nós. E Ele fez isso diversas vezes para se comunicar conosco. Dos 3 homens que foram até a casa de Abraão para revelar que Deus cumpriria uma promessa feita a ele muitos anos antes, de que ele teria um filho. E Abraão, quando recebeu a confirmação dessa promessa, tinha 99 anos, a sua esposa Sara 89, e o anjo do Senhor, e nesse caso o anjo do Senhor é a pré-encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus que veio se comunicar. Muitas vezes que você lê sobre o anjo do Senhor no Antigo Testamento, nós estamos ali diante da figura do próprio Deus. Por isso o anjo do Senhor recebe adoração, por isso o anjo do Senhor aceita ser honrado, porque é a segunda pessoa da Trindade manifesta e que comunica, portanto, o que o próprio Deus tem a dizer, sendo Ele o próprio Deus. Por isso o texto que nós acabamos de ler diz que Abraão estava diante do próprio Deus e conversava com o Senhor através daquela pessoa, daquela figura, daquele homem, do anjo do Senhor. Depois de falar a Abraão sobre a promessa que seria cumprida dali a 1 ano, e a promessa realmente foi cumprida, aos 100 anos, Abraão tornou-se pai, aos 90 anos, sua esposa Sara deu à luz um filho, porque o nosso Deus é supremo, é soberano, é todo-poderoso, Ele pode fazer o impossível, onde Ele quer, com quem Ele quer, quando Ele quer, nas circunstâncias que Ele quer, amém? Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Mas depois de falar para Abraão sobre o cumprimento dessa promessa, no espaço de 1 ano, o texto bíblico diz, no versículo 17, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Bem, Deus, Ele tem prazer de se revelar àqueles a quem Ele escolhe para ter uma aliança, para fazer um pacto. Ele escolheu Abraão. E portanto, quando Deus nos escolhe, quando Deus escolhe alguém, Deus se revela, Ele se dá a conhecer. Veja, Deus é um ser pessoal. Eu aprendi isso no 1º ano de teologia, ficou tão marcado uma definição a respeito de Deus, numa obra antiga de teologia introdutória de Langston. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta todas as coisas. E sendo Deus um ser pessoal, lembre-se, Ele não nos criou à sua imagem e semelhança, nos fez, portanto, seres pessoais, com o poder de pensar, de ter sentimentos e também de exercer a vontade própria. Ele nos fez com a capacidade de autoconhecimento e também de conhecer a realidade exterior e de fazer conexões, de estabelecer relacionamentos. Quando Deus nos fez seres pessoais, Ele nos deu a capacidade de exercer escolhas, de fazer decisões, e decisões e escolhas que podem inclusive serem contrárias à vontade do próprio Deus. E claro, na teologia isso aqui tem limites. Mas a verdade é que as Escrituras afirmam que Deus nos criou seres pessoais que podem fazer decisões, que têm liberdade de fazer escolhas. E a vida humana prova que muitas das nossas escolhas
são contrárias à vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, a Bíblia também afirma que o nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, que Ele tem o controle da história nas suas mãos e também de nossas vidas, que nada escapa do controle absoluto de Deus, que Ele tem um plano sobre toda a sua criação e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Foi o que disse Jó. E essas duas realidades, a soberania de Deus, ao lado da liberdade que Ele deu ao ser humano, como entidade pessoal, como criação à sua imagem e semelhança, parecem paradoxais, parecem conflitantes entre si. Mas a Bíblia afirma ambas as realidades. Ao mesmo tempo que Deus é soberano e dirige toda a história, Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu, portanto, liberdade para fazermos escolhas e decisões. Então nós temos Abraão diante de Deus, recebendo do Senhor, porque o Senhor sempre se revela àqueles a quem Ele escolhe. Ele se dá a conhecer, porque quando Ele nos criou seres pessoais, Ele quis relacionamento de comunhão, de amor, de intimidade. O mesmo vale para nós hoje, nos nossos dias, porque a Bíblia fala que nós somos escolhidos por Deus em Cristo Jesus. E Ele, portanto, nosso Deus e Pai, tem prazer de se revelar a nós, de clarear o nosso entendimento, de declarar o que Ele vai fazer. E nota, isso é tão pleno que Deus já nos deu, na sua palavra, o último capítulo da história. Ele já declarou para nós qual vai ser o fim de todas as coisas, porque o nosso Deus se revela para aqueles com os quais Ele faz uma aliança. E no nosso caso, a aliança que foi feita foi através do precioso sangue de Jesus Cristo. Deus então fala para Abraão sobre o julgamento que ele executaria. E ele envia então os dois anjos, os dois homens, a Sodoma e a Gomorra, dizendo: bom, nós descemos para verificar se o que está acontecendo, se a informação que nós temos sobre Sodoma e Gomorra é verdadeira. E se não for, nós saberemos. Ora, Deus não é onisciente, Ele não tem a capacidade de saber todas as coisas em todo o tempo, porque Ele precisaria descer e ver em loco o que estava acontecendo. Mais uma vez temos um antropomorfismo. É claro que Deus sabia de tudo o que estava acontecendo. É claro que Ele tem todo o conhecimento. Mas Ele desce não para sondar, não para saber, porque Ele já tem todo o conhecimento. Ele faz isso por Abraão. Porque Ele escolheu Abraão, porque Ele está numa aliança, num pacto com Abraão. E Ele quer intimidade, Ele quer comunhão, Ele quer convivência de pai para filho. Por isso Ele veio. Por isso Ele foi até lá e revelou-se. Por isso Ele disse o que iria fazer. E de onde Abraão estava? Ele morava em Manre, numa região de carvalhos. Se você estiver usando uma Bíblia de versão de tradução mais antiga, também terebintos, que são aquelas grandes e frondosas árvores que nos dias de Abraão, os cananitas inclusive consideravam como deuses, dado o fato de que elas eram realmente magníficas, grandes, bonitas e longevas, árvores seculares. Ele estava ali na região dos Carvalhais, defronte de Hebrom, e de onde ele estava, da sua tenda, era possível ver ao sul o Mar Morto e as campinas ali do Jordão, onde estavam Sodoma e Gomorra. Os homens então avistam a cidade e vão até lá. E eles iriam até lá porque a cidade seria destruída. O julgamento de Deus seria executado. Tamanha maldade daqueles dias. Só que havia um problema. Abraão conhecia pessoas de Sodoma e Gomorra. Lembra-se de quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, inicialmente de Ur dos Caldeus, na Babilônia, depois para Harã,
e de Harã para Canaã, Abraão não foi sozinho, ele levou consigo seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz em Gênesis que os rebanhos deles cresceram tanto que começou a haver contenda, conflito, disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, de modo que eles não poderiam viver mais juntos. Então Abraão diz ao seu sobrinho Ló: nós vamos ter que nos separar um do outro, então escolha a terra. Se você for para o Oriente, eu vou para o Ocidente, também o oposto. E Ló então viu aquelas verdejantes pastagens ali das campinas do Jordão. E pela posição geográfica que eles estavam, Ló disse: eu escolho ir para o Ocidente, eu vou para aquela região, porque certamente estava pensando, ali eu vou prosperar, ali eu vou crescer, eu vou enriquecer ainda mais, ali os meus negócios vão ser potencializados, ali eu vou me tornar muito mais poderoso do que sou. E só em termos de curiosidade, viu? Pela posição geográfica que eles estavam, Ló escolheu o Ocidente. E geralmente quem escolhe a esquerda se dá mal. Mas é só um comentário bom. Bem, o fato é que quando Deus anunciou para Abraão que o dia do juízo havia chegado para Sodoma e Gomorra, Abraão então intercede, ele clama, ele busca Deus, ele pede misericórdia em meio ao juízo. Meu irmão, minha irmã, é isso que eu quero desafiar você a fazer. Porque Abraão é colocado nas Escrituras como o pai da fé. As Escrituras dizem: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A vida dele deve servir como modelo para as nossas vidas em relação à fé obediente, à confiança absoluta no Senhor, mesmo em situações improváveis, mesmo contra a expectativa humana. E meu irmão, minha irmã, no meio do caos, no meio da crise, no meio do juízo que Deus executaria contra Sodoma e Gomorra, Abraão intercede, ele clama, ele pede a Deus por misericórdia. Você e eu devemos fazer o mesmo hoje. Talvez nós estejamos vivendo um período da história da humanidade em que mais uma vez Deus esteja pesando a sua mão sobre o ser humano que não se importa com Deus, que não tem o seu temor, que não vive conforme a sua vontade, revelada na Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Talvez estejamos vivendo dias em que Deus esteja executando um duro juízo contra a sociedade humana. E se isso for verdade, meu irmão, minha irmã, nós podemos clamar por misericórdia, mesmo em meio ao juízo de Deus, como fez Abraão. Ele então se dirige ao Senhor e diz: o juiz de toda a terra não vai condenar o justo com o ímpio. O juiz de toda a terra não vai executar o julgamento, fazendo o mesmo àqueles que o temem, da maneira como vai fazer contra aqueles que não respeitam e não consideram. Então Abraão ousadamente diz: Senhor, se houverem 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir toda a cidade com os 50 justos? Senhor, a tua justiça, ela vai anular o teu amor. E muitas vezes nós fazemos isso também, não é? Provavelmente você, em algum momento da tua vida, fez alguma coisa errada, ou simplesmente alguma coisa que alguém não gostou que você fizesse. Então você deve ter ouvido a seguinte frase: olha, toma cuidado, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. É uma espécie de terrorismo espiritual isso, não é? Uma ameaça. E nessa ameaça, olha, quando Deus age com amor, Ele abre mão da sua justiça. E quando Ele age com a sua justiça, Ele abre mão do seu amor. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia revela que o nosso Deus é perfeito. Ele é perfeitamente amoroso, ao mesmo tempo que Ele é perfeitamente justo. A justiça de Deus não anula o seu amor. E o seu amor não anula a sua justiça. Amor e justiça em Deus
funcionam juntos e perfeitamente, porque Ele é um Deus perfeito. Ele exerce a sua justiça com amor e Ele é amoroso sendo justo. O caráter santo de Deus sempre vai exigir a justiça executada. E Ele sempre executa a sua justiça. Humanamente falando, há muitos momentos da vida em que parece que isso não está acontecendo, em que pela nossa percepção humana nós dizemos: Deus não está agindo, Deus não está executando juízo, porque a gente vê a maldade, porque nós vemos muita impunidade, porque nós notamos que algumas pessoas pecam e vivem de uma maneira perversa e prosperam. No entanto, Deus está soberanamente dirigindo o universo e Ele tem um tempo específico para executar a sua justiça, e esse momento está acima, está além da nossa percepção. O fato é que Ele, santo, sempre vai agir com justiça, e a justiça dele é sempre uma justiça amorosa. Ele permanece sendo um Deus de amor. Você conhece 1 João 4,8, né? Deus é amor. E sabendo então, conhecendo então quem é esse Deus, mesmo em meio ao juízo que vai ser executado, Abraão clama: Senhor, tem misericórdia. E qual foi a resposta de Deus? Se houverem 50 justos naquelas cidades, eu não as destruirei por amor dos 50. Espetacular, não? O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Como nós encontramos em Salmo 51:17, um coração abatido e contrito, um coração humilde, o Senhor não despreza. O nosso Deus é capaz de mudar a história de toda uma sociedade, de todo um povo, em favor dos seus filhos, em favor daqueles que esperam nele, em favor daqueles que vivem de uma maneira que o agrada, em favor daqueles que de todo o coração buscam ao Senhor. E não porque nós buscamos ao Senhor por nós mesmos, mas porque o próprio Deus, em Cristo Jesus, veio nos buscar e salvar. E por isso Ele nos dá um coração que o busca. E Deus, na sua misericórdia, pode socorrer no meio do juízo, no meio da crise, da angústia, por amor do seu povo. E sabe, meu irmão, minha irmã, quero te desafiar a clamar a Deus como clamou Abraão. Ali em Sodoma havia carne da sua carne, havia sangue do seu sangue, era o seu sobrinho. Mas ele também não está intercedendo, ele não está rogando apenas pelo seu sobrinho, porque quem vivia na casa de Ló? Poucas pessoas. Ló, sua esposa, quando os homens, os anjos foram até Sodoma, eles entraram na casa de Ló. Ló foi hospitaleiro, foi amoroso, acolheu aqueles homens, e ele reconheceu que eles eram enviados de Deus. Então os tratou com todo respeito, com toda cortesia. Mas o que os homens de Sodoma fizeram? Olha, os homens de Sodoma, vendo que havia dois homens estranhos, bateram nas portas de Ló dizendo: tire para fora esses homens. Eles queriam estuprá-los. E olha o ponto que Ló chega e ele diz: eu tenho uma filha, eu a coloco para fora, vocês façam com ela o que quiserem, mas não mexam com esses visitantes, eles estão sob o meu cuidado, eles são preciosos para mim. E os homens desprezaram a palavra de Ló. Irmãos, eu sou pai de 2 filhos. Imagina a situação de um homem, por temor a Deus, oferecer sua própria filha para ser desonrada, a fim de proteger o seu hóspede enviado de Deus. Tamanha era a maldade daquele lugar, daquelas cidades. Mas certamente Abraão também estava pensando em outras pessoas. Porque Ló tinha 2 filhas, portanto uma família de 4 pessoas. As filhas estavam prometidas em casamento. Então, ele podia contar os genros também, 6 pessoas. Os genros têm seus pais, 10 pessoas, correto?
Abraão fala: Senhor, se houverem 50 justos. E Deus então responde: por amor dos 50, eu não destruirei aquele lugar. E Abraão então nos dá uma demonstração, irmãos, impressionante, e que nós também devemos seguir. Ele fala: Senhor, eu sei quem eu sou. Eu não mereço falar contigo. Eu não poderia me dirigir ao Senhor. Eu sei que eu não mereço coisa boa alguma que venha das tuas mãos. Mas, Senhor, mesmo sendo pó, mesmo sendo barro, permite-me falar. Senhor, se faltarem 5, o Senhor vai destruir aquele lugar por faltarem 5? Abraão foi ousado na sua oração. E qual foi a resposta de Deus? Se houverem 45, eu não destruo aquelas cidades. E sabe, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, você pode ler toda a Bíblia, você vai encontrar um padrão divino. Deus tem satisfação e prazer nos seus filhos que são ousados em clamar, em interceder, em se dirigir a Ele. Isso é interessante, não? Eu me recordo quando Maurício Filho era pequeno. Quem me conhece sabe que eu sou livrólatra, né? Então ele estava brincando com uma pilha de livros e de repente no meio da brincadeira ele esbarrou e aqueles livros todos caíram. E olha, quando cai livro dói. Eu não me importo quando cai a televisão de 80 polegadas, mas quando um livro cai no chão me machuca. Hoje o Maurício Filho também é livrólatra, ele também me entende. Mas quando eu vi aquele monte de livro esparramado, as páginas dobrando, amassando, pensa no pai que ficou furioso. Então eu fiz algo que eu espero que ele não faça com o filho dele, quando Deus permitir que ele tenha. Recolhe tudo isso e vai para o teu quarto porque você está de castigo. Mas eu falei zangado, eu falei bravo também. Eu tinha 6 anos de idade. Naquela época nós tínhamos o hábito de fazer as compras de mantimento para casa de madrugada. Então lá para as 2, 3 da manhã nós íamos para o supermercado para fazer a compra dos nossos mantimentos. Ia toda a família, claro. E eu me recordo que naquela noite, naquela madrugada, eu zangado com meu filho. Quando nós estamos lá no mercado, ele vem para mim e fala: pai, eu posso pegar só um chocolate? Ele estava contando com a misericórdia do pai dele, não é? E eu pensando, folgado. Ele faz o que faz, sabe que está de castigo e ainda pede um chocolate. Mas tudo bem, filho, pode pegar, sim. Dali a pouco vem o Mauricinho, 6 aninhos, com as mãozinhas cheias assim. Eu peguei só esses, tá bom, pai? E aquilo, irmãos, me quebrou, sabe? Aquilo fez o meu coração desmanchar. Primeiro eu ri, depois falei: pode pegar, filho. Porque, olha, é para o pai uma sensação tão gostosa saber que o filho confia na misericórdia, no amor, que o pai é perdoador, que o pai sempre vai recebê-lo de volta, amém? Jesus falou sobre isso. Ele disse: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imaginem vosso pai que está nos céus. E realmente o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus clemente, é um Deus misericordioso. E Ele tem prazer quando os seus filhos são ousados em clamar, em pedir a Ele. Agora, entenda, a ousadia tem que ser dentro da vontade de Deus. Não adianta você ser ousado no pecado e falar: eu vou pecar e testar a misericórdia de Deus. Isso não é testar a misericórdia, isso é tentar ao Senhor e atrair o juízo de Deus para a tua vida. Então não vai nessa de: eu vou ser ousado e vou pecar mais, vou me afastar mais de Deus, vou insistir na conduta que a Bíblia condena, porque Deus gosta de quem é ousado e Ele vai ser misericordioso. Não, aí você vai plantar o que você está colhendo. A vontade de Deus para as nossas vidas é o que está em 1 Tessalonicenses 4:3, a nossa santificação, amém? Mas você e eu somos conduzidos pela palavra de Deus a testarmos a misericórdia do nosso Pai naquilo em que é do interesse dele, na vida de bondade, de amor, de santidade, na piedade, no amor ao próximo. Então,
Abraão insiste ousadamente na sua oração. Senhor, e se houver em 40? E se houver em 30? E se houver em 20? Senhor, eu sei, eu já fui muito além do que eu deveria. E se houverem 10 justos? Qual foi a resposta de Deus? Com 10 justos naquelas cidades, eu não as destruirei. Bem, se você continuar lendo o capítulo 19, você vai ver que Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades foram destruídas. Mas o que Deus fez? Ele não destruiu as cidades sem antes tirar de lá aqueles que o amavam. Aqueles por quem Abraão intercedeu. No fim das contas, foram 3 sobreviventes de Sodoma e Gomorra, Ló e suas 2 filhas. Mas Deus não executou o juízo sem antes poupar os seus. O que mostra, meu irmão, minha irmã, que você e eu podemos clamar por misericórdia de Deus, mesmo quando o julgamento dele estiver sendo derramado. E o nosso Deus é um Deus clemente, é um Deus misericordioso, é um Deus que atende aqueles que o buscam com todo o seu coração. Amém? Eu quero fazer você pensar. Estima-se que hoje em dia a população do mundo seja de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Nós não sabíamos, ou melhor, nós não sabemos quantas pessoas moravam em Sodoma e Gomorra. A Bíblia não dá um número exato. Eu estimo, através de estudos, de muitas leituras, que fossem 200 mil pessoas. E notem a misericórdia de Deus atendendo a oração de um homem, Abraão. Se houverem 10 justos naquelas cidades, eu não as destruirei. Olha, eu não quero causar um momento de um místico, de imbecilidade pública, e fazer um cálculo matemático aqui de percentual que vai dar errado. Mas pensa, 200 mil para 10. Qual é o percentual? 0,000. Vamos fazer a conta junto? Se fosse 5% de 200 mil, 10 mil, correto? Se for 0,5%, 1.000, correto? Se for 0,05%, 100. Se for 0,00005, 10 pessoas. 7 bilhões de pessoas vivas. Será que é muito nós orarmos, Senhor? Se houver 350 mil justos, o Senhor não vai nos poupar. Está vendo onde eu quero chegar, meu irmão? Clame a Deus, interceda, peça misericórdia mesmo no meio do juízo, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Seja ousado, Senhor, se faltarem 50 mil, Senhor, se só houver 200 mil, se só houver 100 mil, Senhor, se só houver 50 mil. E o nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós já sabemos pela Bíblia qual é a última página da história humana. Nós já podemos ler o último capítulo. Deus vai destruir este universo. A Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 3, que estes céus e terra que agora vemos serão consumidos, serão destruídos pelo fogo. Deus vai executar juízo contra a humanidade que peca quando Jesus Cristo se manifestar e voltar a esse mundo. É o que a Bíblia afirma. E eu creio nisso. Você crê também? Mas Deus não vai executar o seu juízo sem antes tirar o seu povo daqui. Porque Ele é um Deus misericordioso. Então, meu irmão, minha irmã, clame ao Senhor. Interceda
Busque a Deus de todo o coração. Ele nos ouve, Ele é bondoso, Ele é fiel. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz que acabamos de ler. E pedimos, Pai, a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Teu amor leal, ao lado da Tua justiça perfeitamente santa, protejam e guardem as nossas vidas, Pai, especialmente nos dias difíceis que estamos vivendo. E pedimos, Pai, por amor do Teu santo nome, se houver, Pai, no nosso meio, pessoas que Te amam e que Te buscam de todo o coração, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor veio nos buscar e salvar em Cristo Jesus. Pai, por misericórdia do Teu povo, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do nosso estado de São Paulo, tem misericórdia, Pai, da nossa cidade, por amor do Teu santo nome. Ó Deus bendito, nós Te invocamos, porque o Senhor se revelou a nós como um Pai de amor. Então clamamos ao Senhor, tem misericórdia, mesmo se o juízo estiver sendo executado. Por amor do Teu santo nome em nossas vidas. E nós sempre vamos Te louvar e Te agradecer, orando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Encerramos então a nossa celebração nessa noite. Amanhã, permitindo o nosso Deus, estaremos na transmissão ao vivo, às 8 horas da noite. Alguém me perguntou, pastor, por que você fala transmissão ao vivo e não live? Que live significa ao vivo em inglês, eu prefiro falar português, tá bom? Então amanhã, 8 horas da noite, estaremos ao vivo. Você, irmão e irmã, é sempre muito bem-vindo e bem-vinda. Eu peço a tua ajuda. Compartilhe o nosso canal do YouTube para os teus amigos e para os teus contatos. Se nós tivermos 1000 pessoas inscritas no canal, isso nos ajuda na qualidade da transmissão. E assim você vai contribuir conosco e vai ser uma bênção para as nossas vidas. Deus abençoe, fica na paz, até amanhã com fé no Senhor.